Feliz estar fazendo essa live depois de algum tempo. Eu espero que todos estejam bem, na medida do possível. Mas hoje eu quero falar sobre algo muito interessante, que eu já falei em outras lives, falo nos vídeos que eu faço, que Deus, ele tem me ensinado a ver o lado bom das coisas. Porque Deus, ele enxerga sempre o melhor de todas as coisas. Ele enxerga o melhor do homem. Em vez de ele ver o homem como pecador, ele vê o homem como criação. A primeira coisa que Deus vê quando olha para nós é a criação. Porque primeiro, se Deus não tivesse nos criado, com certeza não existiríamos. Com certeza não existiria nada. Se nós não existíssemos, não seríamos pecadores. Portanto, e Deus, ele é justo. O nosso Deus criador, ele não é só bom, ele é justo. Isso faz parte do caráter dele. Essa justiça proveniente do amor. Então, a primeira coisa que ele vê é a criação, com característica de criação, que não tem culpa de ser criação, que é totalmente dependente do Criador, que não tem poder de praticar o bem, que tem o conhecimento do bem, mas não tem o poder de praticar o bem. Porque só Deus é o grande eu sou. Eu sou fiel, eu sou santo, eu sou justo, eu sou misericordioso, enfim. Vocês sabem tudo aquilo que Deus é. Então Deus, ele é tão bom, misericordioso, bondoso, manso e humilde de coração, que ele leva isso em conta quando ele olha para o homem. Então ele vai sempre ver o melhor de nós. Eu tenho falado, quem assiste as minhas lives e os meus vídeos, que Deus não tem nada contra a sua criação. Ah, Isabel, mas a Bíblia fala que o homem é pecador. Sim. Mas por quê? Por causa de um propósito. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Deus vai ensinar, Deus vai nos ensinar não. Deus vai nos capacitar. Porque ensinar, a gente até aprende, mas a gente não tem a capacidade de botar em prática aquilo que a gente aprende. Por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela mostrou o que é certo e errado, mas não nos deu capacidade para praticar o que é certo. Então, Deus não vai nos ensinar, Deus vai nos capacitar a enxergar o melhor das coisas. Foi o que ele fez comigo, ele está fazendo comigo. Ele me capacita, o Espírito Santo em mim tem feito eu enxergar o melhor de mim mesma, o melhor dele, o melhor da vida, o melhor das circunstâncias e o melhor do próximo. É um processo, mas Deus está me capacitando, não me ensinando. Porque a gente não tem poder de praticar, a gente não tem poder de botar em prática aquilo que a gente aprende. Não o bom, o perfeito e agradável. Tá bom? E então o Espírito Santo vai capacitar vocês também a olharem o bom, perfeito e agradável de todas as coisas. Bem, quem assiste me acompanha sabe que Deus é uma pessoa que tem entendimento e sentimentos. Que eu vou chamar o entendimento de raciocínio lógico, de razão. E tem sentimentos. Ele nos fez semelhante a ele, uma pessoa com entendimento e sentimentos, com raciocínio lógico semelhante ao dele, mudando apenas algumas características em relação a ele como Deus e a gente como criação. Portanto, só que Deus, ele não se colocou debaixo da justiça do raciocínio lógico, ele se colocou debaixo da justiça do amor, e a igreja também. Portanto, a justiça do raciocínio lógico, ela sempre vai ver o pior de Deus, o pior de si mesmo, o pior do próximo, o pior da vida e o pior das circunstâncias. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. A justiça do raciocínio lógico do homem faz a gente chegar ao pior de Deus. São duas alianças. Antiga aliança e nova aliança. A igreja é resultado da nova aliança. Aí, lá na antiga aliança, Deus é o Deus severo. Eu me vingarei. A minha vingança é provocar a minha ira. Eu os castigarei. Aquele Deus que mandava matar crianças e animais. Corá pecou. Acã pecou e Deus mandou exterminar a família. Enfim, o rapaz foi tocar na arca, mas por um bom motivo, para a arca não cair no chão.
foi por zelo, mas foi fulminado porque ele não tinha autorização para tocar na arca, porque só os sacerdotes, só aqueles que eram levantados para aquilo, tinham pessoas certas para tocar na arca, mas ele foi com a boa intenção, mas foi fulminado. Enfim, era aquele rigor na antiga aliança. Só que agora nós estamos na nova aliança. E Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus disse para Felipe: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido. Quem vem a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Então Jesus está querendo dizer que o Pai é manso e humilde de coração. Mas qual é a visão que nós temos de Deus? A do Antigo Testamento ou do Novo? A do Antigo. A visão que nós temos de Deus é a do Antigo. A gente fala assim: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A gente dá até a ênfase ao fogo consumidor. Por quê? Porque nós, os seres humanos, a gente se relaciona uns com os outros pelo raciocínio lógico. E o raciocínio lógico sempre vai ver o pior de tudo. Então, o nosso raciocínio lógico faz a gente ver o pior de Deus. Mesmo que na nova aliança ele seja manso, ele seja humilde, ele seja o Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, mas a gente vai dar ênfase ao Deus da antiga aliança. A gente vê o pior de nós mesmos. Nós somos os pecadores, os miseráveis, a gente se vê a pior das criaturas. E a gente vê o pior do próximo também. Porque é assassino, é homicida, é não sei o que, é não sei o que lá. Que eu não vou falar muito para não entrar aí. Não quero dar muitas classificações para não gerar polêmica, né? Então, a justiça do nosso raciocínio lógico vai ver sempre o pior do outro. E o pior da vida. Porque nos últimos tempos vai ter tribulação, e muitos vão se desviar da fé, e vai haver apostasia, e o amor vai se esfriar, e o pecado vai se multiplicar. Tá vendo o quê? O pior das situações, o pior da vida. Porque o raciocínio lógico, como eu falei, ele sempre vai pior. E o raciocínio lógico, tanto de Deus quanto do homem, para ele ver o pior, ele passa por cima da verdade, ele passa por cima da realidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Primeiro, Adão é criação, tá? Deus fez Adão não existia, Deus criou Adão. Então, Adão é criação. Aí aqui está o Adão pecador. Mas primeiro Adão, criação. Depois que Adão se tornou pecador. O que a justiça do raciocínio lógico faz? Tanto de Deus quanto dos homens. Passa por cima da verdade, passa por cima da realidade. Ele passa por cima do Adão criação para chegar no Adão pecador. Para isso, ele teve que passar por cima da realidade. Ele saiu atropelando a realidade. Atropelou o Adão criação, que é totalmente dependente do Criador, que não tem culpa de praticar o bem, de não ter poder para praticar o bem. Então, a justiça do raciocínio lógico, tanto de Deus quanto dos homens, atropela a verdade, aí a realidade, passa por cima da realidade e da verdade. Portanto, tudo aquilo que a gente pensa de mal a respeito de Deus, aquela visão do Deus irado, do Deus severo, do Deus rigoroso, tudo aquilo que a gente vê de ruim a nosso respeito, a respeito do outro, a respeito da vida, das circunstâncias, não é a realidade. Não é. A realidade é o bom, o perfeito e agradável. Aquilo que a gente vê não é a realidade. Por exemplo, a gente vê o Deus da antiga aliança, o Deus irado, mas a gente está passando por cima da realidade. Porque a realidade é que Deus, ele tem a ira dele, sim, mas ele não se colocou debaixo dela. Porque senão ele seria injusto. Esta é a realidade. Que o nosso Deus é manso e humilde de coração. E que ele é justo. Por isso que ele não se colocou debaixo da justiça do raciocínio lógico. Senão ele seria sádico, ele seria hipócrita, ele seria mentiroso, ele seria radical, ele seria insensato, que é um tipo de loucura, ele seria egoísta. Não sei se eu falei tudo. Espero que sim. Portanto, ele não se colocou debaixo da justiça do raciocínio lógico. Então, a visão que nós temos de Deus, do Deus irado, não é real, não é verdadeiro. Porque atropela a verdade, atropela a realidade. Certo? Estão entendendo? A mesma coisa, quando a gente olha para nós mesmos ou para o irmão de maneira negativa, só
o que é ruim é a nossa justiça do raciocínio lógico, mas está atropelando a realidade, está atropelando a verdade. E qual é a verdade? Que meu irmão é criação que nem eu, que não tem o poder de praticar o bem e que ainda por cima é a imagem e semelhança de Deus. E eu também. Esta é a verdade, esta é a realidade. Certo? Então, vou falar agora um pouco do final dos tempos. A gente lê a palavra e a gente fica horrorizado com a palavra, né? No fim dos tempos. Que vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas, por quê? Porque a gente é guiado pela justiça do raciocínio lógico, que só vê o pior. Porque a justiça do raciocínio lógico é algo de fora para dentro, certo? A justiça do amor é de dentro para fora e a do raciocínio lógico é de fora para dentro. Então, eles batem de frente. E a justiça do raciocínio lógico, é por isso que a gente dá muito mais peso a pecado de ação, porque a gente está vendo. E ameniza o pecado de pensamento, pecado de sentimentos, pecado de palavras, porque a justiça do raciocínio lógico procede assim. É uma justiça hipócrita. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Por que Deus, se Deus tivesse se colocado debaixo dela, ele seria hipócrita? Porque a justiça do raciocínio lógico é assim, ela tem as leis para o outro seguir, mas ela mesma não segue. É uma justiça hipócrita, que bota peso no pecado de ação do outro, mas ameniza o pecado de pensamento, sentimento e palavras nossos. Mas isso é a justiça do raciocínio lógico, não é a criação. A criação é inocente, a criação ela não é hipócrita, ela só é guiada pela justiça do raciocínio lógico. E Deus leva isso em conta. Para Deus, quem é hipócrita é a justiça do raciocínio lógico, não o homem. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Tá bom? Então, para Deus, meu amado, você não é hipócrita. Você não é mau, você não é perverso. É a justiça do raciocínio lógico que nos faz assim, porque somos guiados por ela, porque eu já falei em outros vídeos. Porque a gente não tem poder de transformar a vida de ninguém. Nenhum ser humano se relaciona de coração para coração. Só Deus faz isso. A gente se relaciona de raciocínio lógico para raciocínio lógico. Falarei sobre isso mais detalhadamente quando eu for falar o que é evangelho na raiz. Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bem, então a justiça do raciocínio lógico sempre vai ver o pior. Então ele atropela a realidade e faz a gente chegar só o que é ruim nos últimos dias, nos últimos tempos. Mas a Deus tem feito comigo isso. Deus tem me mostrado, mudado a minha visão, tem feito eu enxergar que existe boas notícias no meio das notícias ruins. Porque Deus sempre vai ver o melhor. Tudo que Deus permite é porque Ele sempre vai ver o melhor. Isabel, por que Deus permitiu, criou o homem, não desistiu de criar o homem e permitiu que o mal entrasse no mundo se Ele não suporta o pecado? Porque Ele vê o melhor. Ele viu que valeria a pena. Ele viu que valeria a pena suportar de Gênesis e Apocalipse. Para Deus suportar o pecado não é fácil. Mas Deus viu que valeria a pena suportar o mal de Gênesis e Apocalipse. Valeria a pena para Ele e para nós, a igreja. Então ele falou, vai valer a pena. Porque Deus sempre vê o melhor. Por isso que Ele não desistiu. Por isso que Ele preferiu enfrentar o mal no mundo, enfrentar o pecado no mundo, mesmo ferindo a Ele, porque ele não suporta o mal, mas Ele viu que valeria a pena. Tudo aquilo que Ele ia conquistar para Ele e para nós, vale a pena. Vale a pena suportar de Gênesis e Apocalipse. É leve e momentâneo. E não se compara o que eu vou fazer, o que eu vou conquistar com isso. Ok? Então, Deus, então Ele tem me ensinado a ver o melhor. E é isso que Deus, vou passar para vocês hoje, a ver o melhor do final dos tempos. Bem, eu quero ler um versículo que está em Eclesiastes 7, versículo 8, que diz assim, preste atenção, igreja, ou você que está assistindo essa live. Eclesiastes 7, versículo 8, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Vou ficar com esse primeira frase. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Se nós pararmos para analisar, é uma boa notícia escondida dos últimos tempos, camuflada.
Jesus falou assim, Jesus não, tá na palavra de Deus, eu não lembro se foi Jesus que falou, tá, gente? Que falou assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A notícia é dura, não é? Mas tem notícia boa escondida ali. Qual é a notícia boa, Isabel? Ele disse de muitos, ele não disse de todos. Oh, glória! Ó, Deus ensinando a ver o lado bom. Deus ensinando a ver o bom, perfeito e agradável. Nos tornando semelhante a Ele, que vê o melhor. Então, Deus falou na passagem de Jesus transformando a água em vinho. Aquilo ali, Jesus estava profetizando nos últimos tempos. Que Ele deixou o melhor vinho para o final. Olha palavras boas para o fim dos tempos camufladas. Olha só coisa boa camuflada em relação aos últimos tempos. Certo? Então, igreja, Deus tem boas notícias para o fim dos tempos. Está camuflado, está nas entrelinhas, porque a mensagem da graça está nas entrelinhas. Vai ter os momentos difíceis no fim dos tempos? Vai sim. Mas maior é o bem. Enquanto a igreja estiver na terra, preste atenção, igreja. Enquanto eu, você, estivermos na terra, vai ter boas notícias para mim, vai ter boas notícias para você. Enquanto a igreja não for arrebatada, haverá boas notícias. Porque a igreja está debaixo de uma aliança abençoadora. Foi isso que Deus falou para Abraão lá em Hebreus. Acho que é 6, não lembro, 6, 10, esqueci, mas está lá em Hebreus, tá? Já li esse versículo várias vezes. Eu sei que é em Hebreus. Dizendo que Abraão estaria colocado debaixo de uma aliança abençoadora. Que seriam numerosos os descendentes de Abraão e abençoados. Portanto, enquanto a igreja estiver na terra, haverá boas notícias para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Está camuflado aqui, mas tem boas notícias no fim dos tempos. E tem outra coisa também que eu não vou explanar agora, mas Jesus falou assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Preste atenção no que Jesus falou. Deus me chamou a atenção há poucos dias. Acho que foi semana passada que Deus me chamou a atenção para isso. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Aí depois fala, não nesse mesmo versículo, tá? Quando ouvires falar de paz, aí virá a guerra. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Quando ouvires falar de paz, aí vem a guerra. Ele está falando dele. Depois eu vou falar por que Jesus fala que vem trazer a guerra e por que o anticristo fala que vem trazendo a paz. É muito importante entendermos isso, sabermos isso, para entendermos as artimanhas do anticristo. Então Jesus ali me mostrou que ele estava falando dele. Que ele veio trazer a guerra, quando eu vim falar de paz, aí que vem a guerra. Então ele está falando dele. Que é quando ele, que sempre que houver alguma coisa, ele jamais vai deixar de operar. Enquanto a igreja estiver aqui, ele jamais vai deixar de operar, ele jamais vai deixar de mostrar a benevolência dele. Nunca deixará de ter boas notícias para nós, igreja. Certo? Então, sempre que a gente olhar as coisas negativas, a gente não está olhando a realidade. A gente está passando por cima e atropelando a realidade, porque é a nossa justiça do raciocínio lógico que está falando. Ok? Deu para entender? Tudo aquilo que a gente pensar de ruim do irmão não é a realidade. Não é a verdade. A gente está atropelando. Tudo aquilo que a gente fala mal do outro, pensa mal do outro, não é a realidade. Não é a verdade. A gente está atropelando a realidade e a verdade. Tudo aquilo que a gente pensa de ruim a nosso respeito, não é a verdade. Não é a realidade. A gente está atropelando a verdade e a realidade. Tudo aquilo que a gente pensa de mal a respeito de Deus, de que é aquele Deus severo, rigoroso, não é a verdade. Não é a realidade. A gente está atropelando a verdade e a realidade. Tudo aquilo que a gente acha de ruim, que acha que vai acontecer no final dos tempos, só coisas ruins, não é a verdade. Não é a realidade. A gente está atropelando a verdade e a realidade com a nossa justiça do raciocínio. Lógico que sempre vai ver o pior. E para isso, ele atropela a verdade, ele atropela a realidade. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou esmiuçar um pouco mais, porque a Bíblia é toda interligada, então uma coisa puxa a outra.
Agora vamos orar. Não pode deixar de ter oração, né? Eu vou orar pelos pedidos do Face, eu vou orar pelos pedidos do Zap, eu vou orar pelas pessoas que me pedem pedidos, está tudo incluído. Sintam-se abraçados e agraciados por Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada pelas boas novas, pelas boas notícias que o Senhor tem escondido na Bíblia, Pai, mas que tem preparado para a igreja, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o bem sempre vai prevalecer. O mal existe, mas o bem é maior. E não se pode comparar, ó Deus, aquilo que o Senhor faz com o que o diabo faz. Não se pode comparar o bem com o mal. Não há comparação. O Senhor já disse lá em Gênesis, a luz é boa. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem preparado coisas boas para a sua igreja. Porque o Senhor tem nos guardado debaixo da tua mansidão, da tua humildade. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque nós somos resultados deste amor, desta sabedoria. Pai, muito obrigada porque nós somos resultado dessa mansidão, dessa humildade que o Senhor é. O Senhor não tem, o Senhor é. Pai, muito obrigada porque o Senhor não usa o poder do mais forte sobre o mais fraco para nos esmagar. Pai, muito obrigada. Pai, isso não é por mérito, a gente não tem como conquistar isso com nossos esforços. Isso é bondade tua, dispensada a nós, criação. Pai, muito obrigada pelo que o Senhor é. Muito obrigada, Pai, pela forma como o Senhor me olha, me enxerga. Pai, o Senhor enxerga o melhor de mim, o Senhor enxerga a verdade, a realidade, a criação. Pai, muito obrigada, porque eu não teria como te obrigar a fazer isso, mas o Senhor faz porque nos ama e porque o Senhor é justo. Muito obrigada, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor não tem nada contra a sua criação. Porque o Senhor, Deus, nos amou até o fim. O Senhor cumpriu o que tinha que cumprir. Era necessário. Mas o Senhor não parou no meio do caminho e deixou a sua criação à deriva, no meio da tempestade. Não. O Senhor foi até o fim e disse na cruz, está consumado. Ou seja, está totalmente pago. Eu cumpri o que tinha que cumprir. Eu liberei a minha criação. Pai, muito obrigada, Pai. Porque o Senhor nos amou até o fim. O Senhor não nos deixou à mercê do sofrimento e da dor. O Senhor não deixou a gente no meio de situações que não poderíamos, Pai, evitar. Oh Deus, Pai. Meu Pai Criador, meu Deus Criador. Obrigada por tudo que o Senhor fez e faz. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Senhor, no meio da tua igreja. Muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer no meio da igreja. Pai, continua abençoando o meu país. Continua olhando com o teu olhar de misericórdia para o meu país. A cada vida que o Senhor ama. Somos a tua criação, totalmente dependentes de ti. Vidas que precisam de médico. Vidas que precisam de uma liberação no INSS. Vidas que precisam, Senhor, que tem direito, Pai, uma aposentadoria, mas não está recebendo. Oh Deus, tu és a justiça. Dá direito a quem tem direito, Pai. Oh Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, abre as portas que estão fechadas. Oh Pai, em nome de Jesus. Senhor, opera, Senhor, naquele que precisa de um milagre. Naquele que pensa em suicídio, na mulher que pensa no aborto, leva ela para um caminho sobremodo excelente, leva essa pessoa que pensa em suicídio, leva ela para um caminho sobremodo excelente, que existe algo maravilhoso, que existe algo superior, que é melhor dar a vida do que tirar, ó Pai, que há esperança, Pai. Fala com essas pessoas, com essa mãe que quer abortar, o mesmo que o Senhor falou comigo. Que já que eu tinha que arriscar minha vida, que eu arriscasse a minha vida para dar à luz. Oh Pai, o Senhor falou tão forte no meu coração quando me deram a ideia de fazer aborto. E o Senhor falou comigo. O Senhor me deu esta sabedoria falando no meu coração. Se eu tinha que arriscar minha vida, que fosse para gerar uma vida, que fosse para ter uma vida. Oh Pai, muito obrigada, oh Deus,
porque o Senhor não deixou aceitar a ideia do aborto. Não fui eu, foi o Senhor. Pai, muito obrigada, Pai. Então, que o meu Espírito Santo que falou comigo fale com essa vida também. Mostra para ela que dar a vida é melhor do que tirar. Leva ela para um caminho sobremodo excelente. Ela não sabe o que fazer, ela se sente perdida. Só o Senhor pode iluminar. Só o Senhor pode guiar, Senhor, o coração dela. Porque só o Senhor pode alcançar onde realmente precisa ser tratado. Então, Pai, são suas criaturas, cada um com seus problemas. Mas, Pai, eu sei que tudo é oportunidade para o Senhor levar cada um de nós para um caminho sobremodo excelente. Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor não condena a sua criação. O Senhor apenas mostra para nós que existe um caminho sobremodo excelente. Muito obrigada, Pai. Porque o Senhor é justo e manso e humilde de coração. Porque o Senhor respeita aquilo que o Senhor fez. Deliberadamente, porque ninguém tem como te obrigar a respeitar a criação. Muito obrigada, Pai. Que esta verdade, ó Deus, seja o Espírito Santo, o Espírito que gera vida, testifique no coração de cada um dos teus filhos. Ensina, capacita-nos, ó Pai, a enxergar o melhor, o bom, perfeito e agradável, a não atropelarmos mais a verdade e a realidade, olhando, passando por cima e vendo só o que é mal. Porque o Senhor sempre vai enxergar o melhor. Por isso que o Senhor permite, porque o Senhor diz, vale a pena, porque o fim é melhor do que o começo. Porque a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Porque esta leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória futura. Por isso que o Senhor permite, Pai. Não é do teu agrado, mas é necessária. Porque o Senhor vê o fim. O Senhor diz, vai valer a pena. Então muda a visão da tua igreja, Pai. Em relação a ti, em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação à vida e às circunstâncias. Sozinho nós não podemos mudar a nossa visão. Isso é algo que só o teu Espírito Santo, o Espírito vivificante pode fazer. Alcançar o nosso coração. Muito obrigada, Pai, porque é libertador. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Porque o Senhor deixou o melhor vinho para o final. E eu estou bebendo o melhor vinho, Pai. Eu não estou supondo. Eu não estou profetizando. Eu estou bebendo. Eu estou bebendo o melhor vinho. Que o Senhor deixou para o final dos tempos. Que é trazer à tona a profundidade do teu amor. Aquilo que o Senhor fez por nós, a favor da tua igreja. Aquilo que o Senhor fez nos bastidores, que está escrito nas entrelinhas da Bíblia. Aquilo, Pai, onde está o verdadeiro relacionamento de ti com a igreja. Que não é
é mais aqui, Pai. Mas é aqui. A justiça proveniente do amor. Então eu não estou falando que o Senhor vai trazer boas notícias. O Senhor já trouxe boas notícias para mim. É isso que o Senhor deixou para os últimos tempos, Pai. A tua igreja vai experimentar a graça genuína. Ela vai ser mergulhada na graça genuína. E vai se cumprir na vida da igreja o versículo que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor me libertou. Libertou de mim mesma, Pai. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E que esta boa notícia se espalhe, Pai, seja testificada no coração de cada filho teu. Em nome de Jesus, Pai. Muito, muito, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vou ficando por aqui. Até a próxima. Gente, tem muita coisa ainda. Eu depois vou falar, Deus me dá a oportunidade. O que é evangelho na raiz, o que é igreja, por que você é igreja. É muito legal. Enfim, tem muita coisa ainda. Por que Deus não tem razão? Quem tem razão é o homem. Vou falar sobre trindade. Assunto polêmico, né? Pois é, vamos falar sobre trindade. Foi o primeiro assunto que Deus me deu, foi trindade. E vou mostrar para você, a gente vai analisar a ideia da trindade à luz do caráter de Deus. E vamos saber se existe ou não trindade. E aí, você acha que existe trindade? Você acha que existe trindade? Você tem certeza que existe trindade? Baseado em quê? Eu quero saber. Para quê? Para poder fazer uma pesquisa para fazer a mensagem. Mas, mesmo você não me respondendo, eu vou falar sobre trindade. Porque a vida, a minha convivência já foi a minha experiência de saber o que as pessoas realmente pensam em relação à trindade. Tá bom? Mas eu gostaria que você me opinasse se você acredita ou não em trindade. E por quê? Baseado em quê? Tá bom? Se você puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Eu vou fazer uma enquete e se você puder me responder, vai ser de bastante ajuda para a minha mensagem. Existe trindade ou não? Vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.